15 enigmas que podem tirar o seu sono. Estudos mostram que solucionar enigmas e desafios é extremamente benéfico para o cérebro. Isso afia sua mente, melhora sua memória e lhe ensina a prestar atenção a pequenos detalhes. Além do mais, é divertido. Então prepare-se para treinar seu cérebro e colocar um sorriso no rosto. Neste vídeo você terá que decifrar 15 quebra-cabeças. Depois de cada um, você terá 10 segundos para descobrir a resposta. Se precisar de um pouquinho mais de tempo, não se preocupe, é só pausar o vídeo. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, cada um dos enigmas tem uma pequena surpresa. Boa sorte! Número 1. O mistério da vela. Um homem idoso morava com suas 3 filhas em um povoado. Um dia, o homem ficou muito doente, então a morte veio para levar o seu espírito. A filha mais velha pediu à morte para deixar seu pai viver por mais 2 anos, e a morte concedeu o pedido. 2 anos depois, a morte voltou a procurar o pai. Aí, a segunda filha pediu misericórdia. Então, a morte concordou em dar mais 1 ano para o velho homem. 1 ano depois, a morte retornou conforme havia prometido. A filha caçula veio com uma vela e pediu à morte para deixar seu pai viver até que a vela que estava na sua mão queimasse por completo. A morte concordou, porém jamais voltou, exatamente como a caçula havia planejado. Como a filha caçula conseguiu salvar a vida de seu pai? Você tem só 10 segundos para descobrir. A caçula foi esperta e simplesmente apagou a vela depois que a morte saiu. É por isso que a vela nunca queimou por completo. Número 2. O mistério da escada. Paulo estava sobre uma escada de 30 metros. Ele estava planejando pintar uma das paredes de sua casa de amarelo. Infelizmente, havia chovido muito até poucas horas antes, então ele acabou escorregando e caindo da escada. Pode parecer inacreditável, mas ele não morreu e não sofreu nenhuma lesão. Como ele conseguiu sobreviver? A escada tinha uma altura muito grande para que uma pessoa comum caísse sem se machucar. Será que o Paulo sabia levitar? O que você acha? O motivo dessa sobrevivência milagrosa é que o Paulo ainda estava nos primeiros degraus da escada quando caiu. Número 3. O mistério das moedas. Você tem 2 baldes com água da torneira. A temperatura da água dentro do primeiro balde é de 25 graus Celsius, enquanto a água dentro do segundo balde está a 25 graus Fahrenheit. Você joga uma moeda dentro de cada balde. A altura é a mesma, a velocidade da moeda é a mesma e elas batem na água ao mesmo tempo. Mas você sabe dizer qual das moedas chegará ao fundo do balde primeiro? 10 segundos para solucionar este mistério. A moeda do primeiro balde vai chegar ao fundo antes da outra. Isso porque a 25 graus Celsius a água é líquida, mas a 25 graus Fahrenheit, que são menos 4 graus Celsius, ela já virou gelo. Número 4. O mistério dos arbustos. Existe uma terra mágica em um campo e ela dobra a quantidade de arbustos todos os dias. Se no primeiro dia há um arbusto, no segundo dia haverá 2 e assim por diante. Serão necessários 10 dias para os arbustos cobrirem o campo inteiro. Quanto tempo levará para os arbustos cobrirem a metade do campo? Esconda a calculadora, ela não vai servir para nada aqui. É melhor usar seu pensamento lateral. Os arbustos dobram de quantidade todos os dias, então no 9º dia haverá a metade do que terá no 10º dia. Portanto, metade do campo estará coberta no 9º dia. Número 5. O mistério da maçã.
Há 10 pessoas em uma sala. Elas estão de pé e formando um círculo, de modo que cada pessoa possa ver a sala inteira e todos os outros. Você precisa colocar uma maçã em um lugar de modo que todas as pessoas, exceto uma, consigam vê-la. Onde você coloca a maçã? Essa é difícil, hein? Será que tem algum buraco ou ponto secreto na sala? 10 segundos para descobrir. Na verdade, você não precisa de nenhum lugar secreto para cumprir essa missão. É só colocar a maçã em cima da cabeça de alguém. Número 6. Carro versus carro. Há 2 carros, um azul e outro vermelho. O azul está a uma velocidade de 96 km por hora e a velocidade do vermelho é de 64 km por hora. Ambos foram ligados ao mesmo tempo. Porém, depois de um tempo na estrada, eles ainda se cruzam em algum momento. Como isso é possível? Qual lei da física esses carros infringem para conseguir se cruzar? Será que você consegue explicar isso em apenas 10 segundos? O truque está no fato de que eles estão indo em sentidos opostos. Número 7. O mistério do pé de maçã. 2 amigas, Ana e Maria, saíram para caminhar. De repente, começou a chover muito. As meninas viram uma casa que parecia estar abandonada e resolveram se abrigar nela. Quando a chuva parou, as amigas estavam secas, mas com muita fome. Então, elas saíram em direções diferentes à procura de alguma fruta. Ana encontrou um pé de maçã. Ela ficou tão feliz que logo pegou uma fruta e comeu. De repente, ela se transformou em uma árvore. Meia hora depois, Maria chegou lá em busca de frutas e da sua amiga. Ela ouviu alguém dizer: "Sua amiga virou uma árvore. Você precisa encontrá-la para trazê-la de volta. Mas você só tem uma chance. Se errar, sua amiga nunca mais voltará a ser humana." Maria ficou aterrorizada. Como ela iria saber qual das árvores era sua amiga? Bem, deve haver algum truque. Será que 10 segundos serão suficientes para você encontrar a solução desse dilema? Você precisa pensar fora da caixa. Como tinha chovido, todas as árvores da floresta tinham que estar molhadas. A única árvore seca era a Ana. Infelizmente, a gente nunca vai saber se a Maria foi esperta o suficiente para perceber isso. Número 8. A missão do rei. Era uma vez um rei. Ele não tinha esposa ou filhos. Ele estava velho e preocupado com seu trono e o futuro do reino. É por isso que decidiu fazer o seguinte: ele deu uma semente para cada criança do país e prometeu dar sua herança à criança que conseguisse cultivar a planta mais bela. 3 meses depois, milhares de crianças vieram ao castelo. Todas elas tinham plantas incrivelmente altas e verdes em suas mãos, mas uma menina tinha um vaso sem nada. No entanto, o rei a escolheu para ser a futura rainha. O que o fez fazer isso? Será que o rei estava caducando e esqueceu sua promessa? Por que ele daria o trono para uma garota que não tinha cultivado nada? A verdade é que o rei havia dado sementes falsas às crianças. A menina foi a única criança honesta. Número 9. A aposta justa. Tiago apostou R$100 com o Júnior que ele conseguiria prever o placar de uma partida de futebol antes de ela começar. Júnior riu e aceitou a aposta, mas ele acabou perdendo dinheiro. Por que isso aconteceu? Você tem 10 segundos para descobrir se Tiago é um vidente. Bem, Tiago não foi completamente honesto.
Ele simplesmente brincou com as palavras de forma inteligente, dizendo que o placar seria 0-0. E ele estava certo. Antes de qualquer jogo começar, o placar é sempre 0-0. Número 10. O mistério do homem barbudo. Existe um homem que faz a barba pelo menos 10 vezes por dia. Mesmo assim, ele tem uma barba grande. Quem é esse homem? Será que você consegue explicar esse fenômeno? Este homem realmente faz a barba, mas de outras pessoas, não a dele. Ele é um barbeiro. Número 11. O mistério da herança. Um homem idoso resolveu deixar todo o dinheiro que havia juntado durante sua vida inteira para um de seus 3 filhos, mas ele não conseguia decidir qual deles merecia o dinheiro. Então, ele deu uma moeda para cada um e pediu a eles que comprassem alguma coisa que fosse capaz de encher o maior cômodo da casa. O filho mais velho comprou um pouco de algodão, mas não era suficiente para preencher o cômodo. O filho do meio trouxe palha, mas ainda assim havia espaço vazio no cômodo. Já o filho caçula trouxe 2 coisas que imediatamente encheram o cômodo, o que fez com que ele ganhasse o dinheiro de seu pai. O que ele trouxe para casa? 10 segundos para descobrir quais eram esses 2 objetos, mas se precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo. O filho caçula acabou sendo o mais sábio. O dinheiro que seu pai lhe dera era mais que suficiente para comprar uma caixa de fósforos e uma vela. Depois que ele acendeu a vela, o cômodo ficou instantaneamente cheio de luz. Número 12. O mistério do chuveiro. Janete fica debaixo do chuveiro, mas surpreendentemente o cabelo dela não está molhado quando sai de lá. Como isso é possível? Enquanto algumas respostas podem ser óbvias para você, essa não parece ser tão clara assim. Use seus 10 segundos para refletir. O cabelo da Janete está seco porque ela não ligou o chuveiro. Número 13. O mistério do cabeleireiro. Por que o cabeleireiro prefere cortar o cabelo de 2 loiras do que o de uma ruiva? Você tem 10 segundos para explicar esse capricho do cabeleireiro. É claro que o cabeleireiro prefere as 2 loiras. Ele recebe mais por 2 cortes do que por um só. Número 14. O mistério do homem preso. Um homem azarado ficou preso dentro de um quarto. Existem apenas 2 portas através das quais ele pode escapar. Porém, atrás da primeira porta existe uma sala feita do mesmo vidro da lupa. Assim que o homem pisar lá, o sol escaldante o fritará instantaneamente. Já a segunda porta esconde um furioso dragão que cospe fogo. Como o homem pode escapar? Será que você vai conseguir libertar o homem dessa armadilha? Lembre-se de que você tem apenas 10 segundos para fazer isso. Na verdade, fugir do quarto é mais fácil do que você imagina. O homem só precisa esperar o pôr do sol e abrir a primeira porta. Número 15. O truque do caminhão. Um caminhoneiro não está prestando atenção na estrada e fica preso debaixo de um viaduto, que é apenas alguns centímetros mais baixo que a carroceria do caminhão. Ele começa a entrar em pânico e liga para o seu chefe. No entanto, seu chefe lhe dá uma ordem que faz com que o motorista consiga sair da armadilha com facilidade. Qual é a ordem do chefe? Você é tão experiente quanto o chefe do motorista? Descobriremos após os 10 segundos.
O chefe mandou o homem esvaziar os pneus. Assim, o caminhão ficou alguns centímetros menor e conseguiu passar pelo viaduto. Bônus. Qual homem está carregando mais peso? O homem do meio tem que carregar 25% a mais de peso. E aí, qual enigma você achou mais interessante? Conte pra gente nos comentários abaixo. Lembre-se de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal para juntar-se a nós no lado incrível da vida.